Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a oposição à construção do templo. Os inimigos de Deus eram contra a construção do templo em Israel. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí esse momento. Aí embaixo, se inscreve, dê aquela força, compartilha, comente, para que vidas sejam também edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor. A construção do templo enfrentou oposição no tempo pós-exílio. Adversários do povo de Deus tentaram a todo custo atrasar ou mesmo fazer parar a obra da edificação do templo. O objetivo dos opositores era promover uma verdadeira sabotagem contra os judeus. Aqui é importante enfatizar que quando falamos que a construção do templo enfrentou oposição, estamos nos referindo ao segundo templo. O primeiro templo foi aquele construído pelo rei Salomão durante o tempo em que o reino de Israel estava unificado. Depois de Salomão, melhor dizendo, Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. Ambos os reinos acabaram sendo castigados por nações opressoras, que serviram como instrumento na mão de Deus para punir o povo pela quebra da aliança feita com ele. O reino do norte foi o primeiro a cair em 722 a.C. A capital Samaria foi destruída e seus habitantes foram deportados pelos assírios e espalhados em várias cidades do império. Depois, entre o ano 605 e 586 a.C., foi a vez do reino do sul ser julgado pelos babilônicos. A cidade de Jerusalém foi invadida e o rei Nabucodonosor não apenas arrancou a cidade, mas destruiu o templo e levou cativos grande parte do povo e em 3 deportações, só para a gente ter noção, né? Depois do período do cativeiro da Babilônia, Deus permitiu que os remanescentes do povo de Deus subissem novamente a Judá para reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu durante o reinado do rei Ciro, o rei Ciro da Pérsia. Tá? Ciro estabeleceu o decreto que autorizava os judeus a retornarem a Jerusalém e reconstruir o templo. A construção do templo. Logo que o primeiro grupo de exilados retornou a Jerusalém com Jerobabel, o altar de holocausto foi restaurado e os sacrifícios regulares foram estabelecidos, mas ainda faltava o templo ser reconstruído. A construção do templo, ou do segundo templo, foi iniciado aproximadamente 536 a.C., sob a liderança de Zorobabel e Josué. O povo lançou os alicerces do templo e houve grande celebração. Êxodo 3, versículo de número 8. Uma força operária foi mobilizada com a supervisão dos levitas. A obra não deveria ser muito longa, ou seja, mas por causa da oposição externa e dos problemas internos, a obra só foi concluída em 516 antes de Cristo. Porque a construção do templo enfrentou oposição. Para falarmos sobre como a construção do templo enfrentou a oposição, precisamos falar um pouco sobre o que aconteceu no Reino do Norte, muitos anos atrás, no contexto do domínio da Assíria sobre o povo de Israel. Muitos habitantes do Reino do Norte foram deportados para outras cidades, enquanto o povo das cidades estrangeiras foram importados pelos assírios para viver em Samaria. Os israelitas se misturaram e esses outros povos pagãos resultaram num grupo chamado na Bíblia de samaritanos. Os samaritanos estavam entre os adversários
dos judeus, daquela região, né? Parece que eles viram o restabelecimento dos judeus em Judá como uma ameaça e procuraram fazer de tudo para desfrutar, né, os planos da reconstrução do templo e, consequentemente, da cidade toda. De forma astuta e apoiados, né, em seus criticismos religiosos, no primeiro momento, eles se apresentaram como voluntários para trabalhar na reconstrução do templo. Mas, prudentemente, os judeus recusaram a oferta dos samaritanos. É provável que eles não quisessem correr o risco de verem, né, a evolução com a idolatria ou qualquer tipo de culto misto. Então, aqueles adversários mostraram o seu real propósito de se aproximarem dos judeus. Eles queriam frustrar o plano da reconstrução do templo. A Bíblia diz que eles alugaram, né, conselheiro contra o judeu, causando grande desânimo ao povo de Judá, no que se dizia a respeito à obra do templo. Como um resultado disso, a obra ficou parada durante todos os dias. Os dias restantes, né, do reinado do rei Ciro, ficou tudo estagnado. Os judeus tinham os recursos financeiros para construir, tinham a autorização para a obra que fosse realizada, mas mesmo assim deixaram-se abater pela oposição dos adversários. Inclusive, alguns deles chegaram a duvidar da aprovação divina acerca da obra e da reconstrução do templo. Além disso, parece que os judeus aproveitaram aquele período de desânimo, de obra, né, as obras paradas, para se dedicarem, né, e a cuidar dos seus próprios interesses. Eles deixaram de se preocupar com as coisas de Deus para se preocuparem com as suas próprias coisas. Mas era propósito de Deus que aquele tempo fosse um tempo de reconstruir. Então o Senhor reenviou e encorajou o povo através dos profetas, Ageu, Zacarias, para que a obra fosse retomada. Deus garantiu aos judeus que a construção do templo era a sua vontade e a sua obra, a obra da reconstrução, não estava fundamentada na força humana e nem nas riquezas da terra, mas no poder do Senhor. Ageu 2:4, Esdras 4:24. Então, a reconstrução do templo foi retomada e finalmente concluída em aproximadamente no ano 516 a.C.